As que abriram casas, Lídia, Priscila e Febe. Existem sermões que não são ditos em púlpitos, mas em salas. Igrejas que nascem não em templos, mas em cozinhas. Lideranças que não têm título, mas têm chave. Este episódio é sobre elas. As que abriram casas e, abrindo casas, abriram caminhos. Lídia, em Filipos, é a primeira porta. Vendedora de púrpura, originária de Tiatira, temente a Deus. Paulo procura um lugar de oração junto ao rio e encontra um grupo de mulheres. Lídia ouve, o coração se abre, e depois do batismo ela insiste. Se vocês me consideram fiel ao Senhor, venham ficar em minha casa. E nos constrangeu. Não pediu licença para servir, tomou a iniciativa. Transformou a residência no primeiro ponto de encontro da comunidade cristã na Europa. Hospitalidade aqui não é gentileza, é infraestrutura do reino. Púrpura era cor de poder, produto caro, ligado a rotas comerciais e autoridades. Lídia sabia negociar, medir riscos e colocar a reputação na mesa. Quando Paulo e Silas são presos e soltos, voltam para a casa dela. A igreja de Filipos nasce ali, numa sala que antes cheirava a corante e agora cheira a gente. Foi batizada, ela e a sua casa. Casa, no mundo antigo, inclui familiares e dependentes. O impacto é comunitário. Anos depois, Paulo escreve aos filipenses com um tom raro de afeto e gratidão, falando de parceria desde o primeiro dia. A primeira porta foi a de Lídia. Priscila, muitas vezes citada antes de Áquila, sinal de protagonismo, é a segunda porta. Expulsos de Roma pelo edito de Cláudio, ela e o marido se estabelecem em Corinto como fabricantes de tendas. Ali encontram Paulo. Trabalham juntos, viajam juntos, plantam juntos. Quando Apolo, eloquente e fervoroso, prega de forma incompleta, são Priscila e Áquila que o chamam à parte e expõem com mais exatidão o caminho. Paulo a chama de colaborador em Cristo. A igreja se reúne na casa deles, em Éfeso, depois novamente em Roma. Hospitalidade e ensino caminham juntos. A sala vira escola. Febe, de Cencreia, é a terceira porta. Paulo a recomenda aos romanos como diaconisa da igreja e protetora barra benfeitora de muitos, inclusive dele. Há grande probabilidade de ter sido ela a portadora da carta aos romanos, o texto teológico mais denso do Novo Testamento. Carregar o pergaminho significava, na prática, ser a primeira intérprete nas comunidades de Roma. Ler em voz alta, explicar termos, responder perguntas. Febe une 3 verbos: servir, sustentar e interpretar. 3 mulheres, 3 cidades, o mesmo padrão. O reino avança por mesas postas, portas destrancadas, salas rearranjadas para caber mais gente. Elas transformam privilégio em serviço e serviço em anúncio. E nos lembram que liderança espiritual pode ter rosto de empresária, Lídia, de mestra, Priscila, de diaconisa, benfeitora, Febe. Lídia nos ensina que fé se traduz em logística do amor. Onde as pessoas vão se reunir, quem vai cuidar, como sustentar. Priscila nos mostra que corrigir com amor e formar líderes é tão importante quanto pregar a multidões. Febe revela que a autoridade que serve abre portas para que a teologia chegue a novos territórios. Filipos ajuda a entender por que isso foi possível. Colônia romana desde 42 a.C., cortada pela Via Ignácia, a cidade respirava ordem, hierarquia e status. Veteranos das legiões recebiam terras. O culto ao imperador marcava o cotidiano. Uma comunidade nascida numa casa, liderada por estrangeiros e frequentada por mulheres, era ruído na partitura do império. E era exatamente o tipo de semente que o Evangelho gostava de plantar. Pequena, deslocada, resiliente. Na Macedônia, mulheres costumavam ter mais autonomia econômica e jurídica do que em outras regiões do mundo greco-romano. Isso não apaga barreiras,
mas explica brechas que Deus usa para abrir portas maiores. Tiatira, terra de Lídia, era famosa pelas corporações de ofício, tintureiros, tecelões, artesãos. A púrpura vinha do murex, processo caro e de cheiro forte. Lídia conhecia a cadeia produtiva, fornecedores, compradores. Em Filipos, refez a vida. Tinha casa, rede, influência. Quando sua casa se torna ponto de encontro, a mensagem ganha endereço. E quando Paulo e Silas são libertos, é para lá que voltam. A comunidade se reencontra ali. Corinto, onde Priscila e Áquila se fixam, era entroncamento comercial entre dois portos, cidade de fluxo intenso e de sincretismos. Trabalhar com tendas, couro, tecido pesado, era ofício urbano, ligado a viajantes. A casa deles vira base missionária. Trabalho e ensino na mesma mesa. Quando seguem para Éfeso, levam esse modelo. Hospitalidade que sustenta ensino. Ensino que fortalece hospitalidade. Em Roma, de novo, a igreja se reúne na casa deles. Paulo reconhece que arriscaram a vida por ele. É liderança compartilhada, parceria de casal e de equipe. Cencreia era o porto oriental de Corinto, porta de entrada e saída de mercadorias e pessoas. Febe, diaconisa ali, é também protetora. No mundo antigo, patronos sustentavam clientes. Aqui, a linguagem é usada para dizer que Febe sustentou muitos, inclusive Paulo. Levar a carta aos romanos era confiar a ela não só o pergaminho, mas a primeira explicação da carta nas casas de Roma. Isso é teologia encarnada em viagem, em leitura pública, em conversa. O que une Lídia, Priscila e Febe é a inteligência prática do amor. Elas não se apresentam com títulos, apresentam a casa. Não pedem palco, oferecem mesa. E ao fazer isso, criam o espaço onde a palavra pode ser ouvida, discutida e vivida. É um tipo de liderança que não compete com os apóstolos. Coopera, sustenta, interpreta, corrige, acolhe. E há um efeito colateral. Quando a comunidade tem endereço, ela tem rosto. Filipos tem a memória de uma sala onde tudo começou. Éfeso e Roma lembram a casa de Priscila e Áquila. Roma lembra a chegada de Febe com um rolo que mudaria a história da teologia. A fé se ancora em lugares porque pessoas abriram portas. Se hoje você tem uma casa, tempo, contatos, influência, um pequeno negócio, uma sala, uma cozinha, a pergunta é simples e incômoda. Ela está disponível? Porque o ID de Jesus continua acontecendo quando alguém diz, venham ficar. E sustenta isso, mesmo quando é sabedor de que o custo pode ser muito alto. Se esta história te tocou, inscreva-se, ative o sininho e deixe seu comentário. Vamos juntos seguir os ecos da história religiosa.